Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer o Senhor, nosso Deus, por você estar aqui, por nós termos a oportunidade de estarmos nessa casa, servindo o Senhor com alegria com os irmãos. Se vocês me permitirem essa noite, eu quero quebrar todo o protocolo, todos os protocolos, até como pregador, como palestrante, como ministro do Senhor. Eu quero quebrar os protocolos. E ao invés de pregar, eu quero ter uma conversa com você. Até porque família, como você disse, é o projeto de Deus. E tem um histórico de um dos caras mais extraordinários que a Bíblia apresenta a partir de 2 Samuel, que eu gostaria muito de dividir com você essa noite. Alguns textos que podem corroborar no sentido de eu e você sermos abençoadores dentro da nossa casa. Amém? Então me permita hoje ter uma conversa com você, quebrando todos os protocolos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia a partir do livro de 2 Samuel, no capítulo de número 11. Eu confesso para vocês, quando eu vi esse púlpito aqui, eu fiquei assustado. Que eu imaginei que ele era maior do que eu ficasse completamente alheio a vocês. E aí eu ia falar para Pascoal, traz um banquinho lá pequenininho para eu ficar de trás dele. Mas, graças a Deus, dá para ver minha testa aí, quem está atrás, né? Amém. Capítulo de número 11. Nós vamos saltar alguns versículos que eu acho extremamente importante para a gente. Diga comigo assim, glória a Deus. Amém. Você está comigo aqui. Capítulo 11 de 2 Samuel, versículo de número 1, diz que decorrido um ano, diga comigo, no tempo em que os reis costumam sair. Isso. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Diga comigo, porém, Davi ficou em Jerusalém. Meu Deus. Diga comigo também. Davi ficou em Jerusalém. Meu Deus. No mesmo capítulo, versículo de número 8, disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa. Diga, Urias se deitou à porta da casa. Como todos os servos do seu senhor, não desceu para a sua casa. Capítulo de número 13, versículo de número 21. Ouvindo Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Passados 2 anos, Absalão tosquiava em Baal-Azur, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei.
capítulo de número 15. Versículo de número 2. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir junto ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: da tribo de Israel, o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa, reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juízo da terra, para que visse a mim todo homem que tivesse demanda em questão, que lhe fizesse justiça. Pai, nós adoramos o teu nome, bendizemos o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem estabelecido nas nossas causas. Agradecemos o Senhor, porque o Senhor é um Deus reto, justo, compassivo, maravilhoso, um Deus que cuida da nossa família, que cuida das nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado por esse momento aqui, obrigado por esse tempo na tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, Davi é um dos caras mais extraordinários que eu acho que a Bíblia já descreveu. Já descreveu. Desde garoto, Davi tinha excelentemente uma postura diferente dos seus irmãos. Segundo alguns relatos de pessoas que estavam próximos ao rei Saul, Davi era um homem valente. Davi ainda não havia nem enfrentado Golias. Davi não havia ainda nem se apresentado para o rei como um cara que enfrentaria Golias. Mas ele já tinha um histórico de ser um homem valente. Davi era só um pastor de campo. Mas ele era um cara acima da média. Extremamente reconhecido pelas suas atividades. Imagina quando o rei buscou alguém, porque havia um espírito mau sobre ele, ele disse: eu conheço alguém que toca harpa, que é valente, que é sisudo, esse cara vai te ajudar. Isso muito antes, pastor, de se apresentar numa batalha. Davi já era reconhecido. Quando Davi se apresenta a uma batalha lá no campo, no vale, quando os israelitas estão entrincheirados, ele começa a ver um gigante lá no meio do povo, gritando e afrontando o exército de Deus. Davi, através de Jessé, resolve levar a marmita para os seus irmãos. Jessé diz assim: ó, prepara lá no Nordeste, na região do pastor Clodoaldo, talvez ele conheça essa expressão, prepara a matula e leva para os seus irmãos. E ele preparou uma matula e levou para os irmãos, e quando chegou lá ele viu um gigante afrontando o exército. Esse histórico vocês conhecem bem. Davi resolve, né? Até contra o seu irmão mais velho, Abinadab, ele resolve enfrentar o seu irmão e dizer assim: não, eu vou para a batalha. E vai e vence o gigante. E quando ele vence o gigante, ele começa a criar fama em Israel. Até que o Senhor realmente rejeita Saul e ele se torna rei de Judá. E daí para frente, a história de Davi foi uma história de sucesso, porque Davi só começa a ter, né, sucesso nas suas batalhas. Todas elas contra os sírios, contra os filisteus, contra os amonitas. Todos os povos a quem Davi empreendia a batalha, ele vencia. A ponto
ponto de antes de Davi, né, vencer batalhas como reis, o povo já aclamava ele, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou, né, 10 milhares. Porque Davi era um cara acima da média. Mas eu quero que você, conversando com você hoje, olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: até as pessoas acima da média cometem falhas. E aí é onde eu quero dizer para você, sacerdote que está aqui hoje. Até nós que às vezes achamos que somos, né, invioláveis, cometemos falhas. A Bíblia diz que nesse episódio aqui, a partir de 2 Samuel, no capítulo de número 11 que nós vemos, no tempo em que os reis resolviam sair em batalha, a Bíblia diz que naquele dia, Davi resolveu ficar em casa. E aí esse é o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção sua aqui na sua casa, já que nós estamos falando de família. É que um chefe de família ocioso é perigoso. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado e diz assim: a ociosidade tem sido um perigo no seio familiar. A Bíblia diz que Davi resolveu ficar ocioso. Davi não queria ir trabalhar naquele dia. E porque ele não foi trabalhar, ele resolveu ir para o pátio do seu leito. E quando ele resolve, Pascoal, ir no pátio do leito dele, ele, em cima da sacada do seu quarto, olha para baixo e vê uma mulher tomando banho. E ele de imediato pergunta para um dos seus asseclas, um dos seus assessores: quem é aquela mulher? E aí um dos assessores diz: aquela é a mulher do seu capitão de guerra. O nome dele é Urias. Ele disse: manda trazer ela aqui na minha câmara. Eu tenho visto nos dias de hoje que 90% dos problemas familiares é quando o sacerdote é ocioso. Quando o sacerdote não assume o papel dele. Quando o sacerdote se ausenta da obrigação que ele tem. Nós estamos vendo um país completamente desmasculinizado. Nós estamos acompanhando um país completamente imoralizado. Esses dias, eu e a minha esposa estávamos andando no meio de uma feira e ela chegava a dizer para mim assim: tem necessidade desse homem, não, foi no shopping, né? Tem necessidade desse homem sair com essa mulher nua desse jeito? Nós estamos vivendo um país desmasculinizado e imoralizado. E nós estamos enxergando isso com uma outra lente, sendo que o Senhor já tem demonstrado o perigo da ausência do sacerdócio dentro de casa. Quando o sacerdote se ausenta, quando o sacerdote se ocia, quando ele vira ocioso, quando ele não quer ter responsabilidades, quando ele não quer tomar a rédea da situação, então a família entra em desespero. Então o primeiro perigo que eu tenho visto hoje, no meio do seio da família, é a ociosidade, a ausência do sacerdócio em casa.
Mulher que é homem de verdade. Mulher que é homem que toma decisões. Mulher não quer se ficar casada com banana, não. Mulher que é homem que toma decisões. Mas nós estamos no meio de uma sociedade onde o homem quer responsabilizar ou transferir a responsabilidade para a mulher. E não é isso que Deus quer. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 5, no versículo de número 22 a seguir, ele diz assim, que o marido é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas nós estamos numa vibe em que nós passamos responsabilidade para as mulheres sem atentar para o perigo que nós estamos trazendo para dentro da nossa família, para o seio da nossa família. E a ociosidade de Davi trouxe um dano, um dolo gigantesco para a sua família. A ausência de Davi. A Bíblia diz que aquele era o ano em que os reis saíam para a batalha. Mas você leu comigo, mas Davi resolveu ficar em Jerusalém. Repita para a pessoa que está do seu lado. O perigo da ociosidade do sacerdote. Deus deu o governo ao homem. Quando Deus cria o homem, Deus cria aquele homem e dá a ele o governo de tudo. Dá para ele tudo. Mas quando Deus percebe que aquele homem está sozinho, ele resolve fazer uma companheira para ele. Mas antes de Deus fazer uma companheira para aquele homem, Deus dá um nome para ele. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diz assim, Deus deu nome para o homem. E a ele deu governo. Mas não deu o nome à mulher. Quando Deus tira uma parte, Lígia, do homem, do lado dele, faz esse homem cair em sono. Quando Deus cria a mulher, de imediato, quando aquele homem vê a mulher, vem o governo sobre ele. E aí o homem dá nome à mulher. Quando nós damos nome às coisas, nós estamos governando. Por isso, quando Deus cria um homem que chama ele de varão, Deus chama o homem pela palavra de Ish. Olha para o homem que está do seu lado e diz assim, Ish. Não, você não entendeu. Fala de novo para ele. Olhando nos olhos dele, diz Ish. Mas quando Deus cria a mulher e traz ela à presença do homem, o homem olha para ela e diz assim, Isha. Agora olha para a mulher que está do seu lado e diz assim, Isha. Ish, varão. Isha, varoa. E é por isso que quando Deus muda o nome de Jacó, ele diz assim, Ish, Ra, El. Varão que luta com Deus. Mas quando o homem dá nome à mulher, ele exerce o governo. Ele está exercendo o governo que Deus deu a ele. Mas nós começamos desde Adão ao quê? A nos ausentar da ordem que Deus nos deu. Corresponsabilizamos a mulher. E diga para a pessoa que está do seu lado, diga, a mulher não é responsável. Diga, a mulher é companheira.
é aquela que acompanha. Deus diz: farei para ele uma companheira idônea. Deus não falou: vou fazer uma responsável pelas contas, pela casa, pela história, pela vida. A ausência do sacerdote traz nocividade para a família. Quando o homem é ocioso demais. Mas você percebe que nesse texto também, a Bíblia diz que quando Davi resolve não ir, ele toma Betseba por esposa. E Davi era um cara muito, mas muito, não pouco, porque só em Hebron ele teve 5 filhos. Era fértil demais. Então Davi sabia que o encontro dele com Betseba ia trazer o quê? Um filho. E ele diz: opa, manda trazer Urias da batalha. E a Bíblia diz que o Senhor manda trazer Urias da batalha. Joabe vai lá e busca ele no meio da batalha e traz para dentro do castelo. Quando chega dentro do castelo, Davi diz assim: eita, você deve estar cansadinho. Eu estou parafraseando o texto, Railton. Você deve estar muito cansado, você deve estar exausto, você deve estar na batalha lá. Sabe aquele rei que quer fazer um mimo no cara? Diz assim: tira uma folga, vai para casa, tira férias, lava os pés, deita com a tua mulher, cheira o cangote dela, ama ela, volta quando você estiver descansado, eu te mando de novo para a batalha. O que a Bíblia diz que Urias faz? A Bíblia diz: ei, meu rei, como, pois, eu poderia ir para minha casa enquanto meu rei batalha? Eu não posso fazer isso. E a Bíblia diz que ele sentou lá na porta do quarto de Davi e ficou lá dormindo, vigiando Davi, embora tivesse guardas lá. Mas ele não foi para casa. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: o ócio é um problema, mas a ocupação é um problema maior ainda. Volta para casa. Não, vou fazer serão. Não, eu vou. Não, eu preciso trabalhar, que se eu não trabalhar a coisa não acontece. Eu preciso ficar de olho no salário. Eu não posso ter tempo para a família, não. Eu não posso ter. Eu não posso ficar preocupado com essas coisas, não. E na minha visão, 2 problemas dentro da família têm acontecido por causa da derrocada da família. Primeiro é a ausência de sacerdócio por conta do ócio. Não querer ser responsável. E a segunda é querer ser responsável demais. Diga para o seu irmão que está do seu lado, para ele ouvir bem claro. Diga assim: todo excesso é perigoso. O excesso de trabalho é um perigo. E o excesso de trabalho na vida de Urias trouxe o que para ele? Morte. Tem muito sacerdote em casa que está morto. Morreu como pai, morreu como marido, morreu como filho, morreu como amigo, porque está ocupado demais com as demandas da sua vida. Tem muito homem que perdeu o controle da sua casa por causa da ocupação excessiva. Porque deixou de fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado, diz assim: nós somos cheios de vigor. Por isso,
precisamos descansar para retomar o vigor. Você entende, meu irmão, o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite, em nome de Jesus? O ócio é um problema, mas a ocupação demais, Lígia, é um problema. E eu tenho certeza que 90% dos filhos que têm se degringolado, perdido na circunstância da vida, é pela ausência do pai ou da mãe, se ela for o arrimo de família. Tem pai e tem mãe que responsabiliza a escola para educar os filhos. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diz assim, escola não educa ninguém. Diga, quem educa é a família. A pessoa sai com a educação, é de casa, não é de escola não. Escola só dá conhecimento, família dá educação. E a sua ausência, muitas vezes, pode trazer uma criança mal criada, mal educada, mal... Mas isso é o de menos, presbítero Wender. Porque agora, Natan resolve visitar a Davi. Um profeta visita Davi e chega para Davi e diz assim, Davi, preciso conversar com você uma coisa. No capítulo de número 12 de 2 Samuel. Davi diz para ele, o que é, Natan? Diz aí. Natan diz assim, olha, tem um homem no teu reinado que tinha muitas ovelhas. E ele resolveu dar uma festa para os seus amigos. E foi lá na casa de um homem que tinha só uma ovelha. Tomou a ovelha daquele homem e fez a festa para os seus amigos. O que você diz desse homem, Davi? Davi disse, esse homem é passivo de morte. Onde ele está? Procura ele. Manda matar ele. Natan olha para ele e diz assim, esse homem é tu, ó rei. Sabe quando isso aconteceu? Depois que Davi resolve matar Urias, esperar que Betseba chore o tempo dela de luto. Quando ela termina de chorar o tempo de luto, ele traz ela para dentro de casa, já grávida do primeiro filho dele com ela. E aí ela está grávida, aqui nesse texto, no capítulo de número 12. Já na 8º, 9º mês de gestação. E Natan diz para ele, esse homem é tu, ó rei. E ele olha para Natan e rasga as vestes dele, se lança no meio do pó e começa a clamar pelo socorro de Deus. E aí Natan põe a mão na cabeça dele, diz, levanta, rei! Levanta, porque o Senhor já perdoou a sua ociosidade. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim, Deus perdoa todas as nossas falhas. Deus é um Deus de perdão, meu irmão, aleluia. Glória a Deus. Mas Ele também é Deus de justiça. E aí Deus fala, através de Natan para Davi, levanta, rei, o Senhor já perdoou o seu pecado. Porém, a espada nunca mais vai sair da tua casa, porquanto tomastes a mulher de Urias, o teu capitão, por mulher. A espada nunca mais vai sair da tua casa, Davi. E aí, Davi olha para Natan como se fosse a última coisa. Talvez Betseba estivesse chegando com um copo d'água para dar para Natan, porque estava visitando Davi. E Natan olha para Betseba e diz, esse que está no ventre não vai vingar. Não vai. Por causa da sua espada. Por causa da sua ociosidade. Por causa de 2 sacerdotes. Um ocupado demais, um ocioso demais. Uma família inteira entrou em desgraça.
Pergunta para o seu irmão que está com você, que está do seu lado aí, que ele deve estar comigo aqui nessa mensagem. Diga para ele assim: você está entendendo? Você está entendendo, meu irmão? Bom, o tempo passa, a criança nasce e de repente ela pega um febrão. E Davi ouve dizer que aquela criança está com febre, está passando mal. E a Bíblia diz que Davi começa a orar, pedindo socorro para Deus trazer para aquela criança a salvação. E de repente, uma das pessoas de Davi procura ele e diz para ele assim: olha, teu filho já morreu. A Bíblia diz que Davi levanta imediatamente, lava o rosto, troca a roupa e senta para tomar café. E um dos criados dele chega para ele e diz assim: Davi, ei Davi, agora que era hora de você prantear o seu filho, você se levanta, lava o rosto, veste uma roupa e vai tomar café. Davi diz assim: enquanto havia vida nele, eu poderia fazer alguma coisa, agora eu não posso fazer mais nada, Deus levou. Mas Davi tinha consciência de que Deus havia entrado com a justiça na casa dele por causa da ociosidade dele. Sabe qual é o grande problema hoje? É que Deus está exercendo justiça às vezes dentro da nossa casa, dentro da família brasileira, dentro da história da família, por causa da ausência de sacerdócio. Nós estamos olhando, Pascoal, para a sociedade brasileira e dizendo: meu Deus, por que isso está acontecendo? Nós não devemos fazer essa pergunta para Deus. Nós devemos nos apresentar a Deus e dizer para o Senhor: Senhor, usa-me. Usa-me como sacerdote. Usa-me, Senhor, como aquele que comanda, como aquele que tem governo. Tudo que está acontecendo no Brasil é a ausência de governo do sacerdote. A Bíblia diz que os anos se passam, Davi tem filhos, e um dia Davi resolve mandar a filha dele à casa de um dos filhos, o filho mais velho, chamado Amnon. Vai lá, porque ele está doentinho. Vai cuidar dele. Tamar resolve visitar a casa de Amnon. Quando chega lá, a Bíblia diz que ele cria todo um histórico e resolve violar a sua irmã. Violentá-la. E violenta a sua irmã. A Bíblia diz que quando ele termina aquele ato, ele sente nojo dela e expulsa ela de dentro da recâmara dele. Nada era despercebido do sacerdote, do rei, do dono da casa. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: não tem nada na casa de um sacerdote que não esteja sobre a visão dele. Não tem nada dentro da casa de um sacerdote que não esteja sobre a visão dele. Escute o que eu estou dizendo para você. Davi sabia, e quando soube, mais irritado ele ficou. Ele ficou irado. Diga para o seu irmão: Davi soube e ficou irado. Mas não fez nada. E esse é o terceiro problema que a família brasileira tem passado. Nós não tomamos atitude diante das dificuldades. O homem está vendo a coisa degringolando, mas ele resolve não tomar atitude. Está vendo que o filho fez uma coisa, mas ele não resolve tomar atitude. Está vendo que a casa dele aconteceu, mas ele resolve não tomar atitude. E isso é um grande problema para a sociedade brasileira, para a minha casa e para a sua também. Ausência de sacerdócio,
a ocupação excessiva e não tomar atitude diante de problemas. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim: quando os problemas vierem, tome uma atitude, porque Deus te deu governo. Diga para ele, olhando para os olhos, se o marido estiver aqui, se tiver um homem, se tiver uma mulher que é dona da casa, diga para ela: o governo é seu, toma uma atitude. O que acontece? Nós olhamos e dizemos assim: não dá. Acho que Davi disse assim: oh meu Deus, Aminon, um menino tão bonitinho, eu não posso fazer isso com ele. Só que quando Tamar sai de dentro da recâmara de Aminon, com o rosto entristecido, pastora, amargurada, ela dá de encontro com seu irmão, filho da sua mãe. O homem mais bonito de toda Israel. A Bíblia diz que Absalão era um homem tão lindo que não havia em Israel alguém que abatesse a beleza de Absalão. O cabelo dele, cortado a cada ano, pesava 30 a 40 quilos. E a Bíblia diz que quando ela vai saindo, ele nota o rosto dela em desespero. E ele resolve abordar a irmã e dizer: o que foi que aconteceu? Ela não quer falar. E ela, geralmente a mulher, quando ela ocorre alguma coisa que violou as emoções dela, até ela conseguir se abrir, é a coisa mais difícil do mundo. Por isso eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, eu me recordo de uma situação acontecida em minha casa com a minha filha, nas emoções dela. Quando eu vi que ela estava abatida, eu procurei ela para conversar e ela não queria dizer para mim: pai, eu não quero. Pai, eu não quero. Pai, eu não posso dizer. Pai, eu não quero dizer. E eu abordei, até que ela conseguiu abrir o coração para mim. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui, que uma das atitudes de Absalão, que foi uma atitude muito nobre, é de abordar a irmã e buscar no coração dela o que estava inquietando ela. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: aborde incansavelmente até o coração da outra pessoa se abrir a você. Sabe o que acontece hoje? O pai vê a filha, o pai vê o filho com o coração amargurado, mas não tem coragem de abordar. Acha que é incômodo demais. E problemas foram feitos para serem resolvidos. É claro que Absalão resolveu da pior forma possível. Mas Absalão resolveu o problema. Absalão resolveu o problema. Da forma mais hedionda, mais horrível, mas ele tomou uma atitude. Nós não precisamos deixar a coisa acontecer até chegar ao caos para tomar uma decisão. Nós podemos abordar e tomar as melhores decisões. E é por isso que a sociedade está do jeito que está. Filhos completamente irresponsáveis. E Samitiba, no livro Disciplina no Momento Certo, e Samitiba diz uma coisa interessante, que quando nós estamos criando um reizinho dentro de casa, ele coordena a nossa vida e nós não coordenamos a dele. E Samitiba diz assim, que quando seu filho estiver indo para a escola, você tem que fazer ele carregar a mochila dele. Porque cada vez que você carrega a mochila do seu filho indo para a escola, você está passando para ele que todas as responsabilidades dele são tuas e não dele. E você está transformando aquele indivíduo em um indivíduo irresponsável.
A minha filha mais velha, quando ia para a escola, pegava a mochila e ela dizia: pai, tá pesado. Leva um pouquinho. Eu dizia: de quem que é essa mochila? Ela dizia: é minha. Eu dizia: então a responsabilidade é sua, não é minha. Você tem que levar aquilo que é seu. Nós transformamos 2 filhas em 2 mulheres fortes, porque nós entendíamos que as responsabilidades delas eram delas. Mas hoje o que acontece com os pais? Não abordam, transformam filhos fracos e querem uma família na igreja, pastor. São ociosos demais ou são ocupados demais? Achacou a mentalidade dos filhos e agora quer os filhos na igreja. Oh, meu Deus, como eu queria que o Senhor salvasse meu filho. Como eu queria que o Senhor ele tivesse aqui na igreja. Faça a pergunta para a pessoa: você está fazendo a coisa certa, meu irmão? Davi, nesse texto de Aminon e de Absalão, Absalão resolve fazer uma festa. Diz: vamos fazer uma festa? Vamos. Nós vamos fazer uma festa. E quando eu fizer uma festa, ele convida os empregados dele e diz assim: vocês vão embebedar lá na mesa de Aminon, vocês vão encher ele de vinho. Vai embebedar ele. E quando ele estiver bem ruim, bem fraquinho já, passa a espada nele. Passa a faca no pescoço dele. E assim aconteceu, pastora, na festa. Uma festa que deveria ser a festa de celebração, vira uma festa de morte. E aí a Bíblia diz que Absalão resolve fugir da presença de Davi. E Davi manda recados através de Joabe e diz: ninguém lança a mão nele, ninguém pega ele, ninguém machuca ele, ninguém faz nada com ele. Davi diz: traz ele de volta para dentro do reinado, traz ele de novo, eu preciso de Absalão perto de mim. E a Bíblia diz que ele traz Absalão de novo para dentro do reinado. E o que Absalão começa a fazer? Conspirar contra o pai. As pessoas vão para ter conselho com Davi. Absalão aborda as pessoas e diz assim: meu pai está velho demais, está gagá, ele não sabe mais nem o que fala. Eu sou o conselheiro mor de vocês agora. Ah, quem dera que eu tivesse poder para poder exercer justiça sobre vocês, porque aqui em Israel não existe mais ninguém que possa exercer justiça. E esse é o 4º problema da família brasileira. Diga para o seu irmão que é muito importante ele ouvir agora. Diga: falta de correção. Davi sabia que Absalão estava conspirando contra ele, sim ou não? Sabia. Davi sabia que Absalão havia matado Aminon, sim ou não? Sim. Mas Davi não corrigiu. Conta-se uma história de um homem que estava nas fileiras da morte nos Estados Unidos. Um homem extremamente violento. Era um homem que comia até carne humana. E quando foi no momento da morte dele, de levar ele para a cadeira elétrica, alguém chegou para ele e disse assim: olha, você tem direito de fazer um único pedido. E ele diz assim, lá na carreira da morte dele: eu quero ver minha mãe. Então, o governo inteiro se mobilizou procurando a mãe daquele garoto nos Estados Unidos e encontrou a mãe daquele homem. E levou a mãe até aquele homem. E ele estava com a boca amordaçada, todo amarrado e preso, aguilhoado. E ele chamou a mãe dele e disse para a mãe dele: mãe, vem aqui.
E ele olhou para o carcereiro e disse para o carcereiro: por favor, tira essa venda, porque eu quero dar um beijo na minha mãe, antes de eu morrer. E o carcereiro tirou aquela venda do rosto dele, e quando a mãe chegou muito perto dele, ele segurou a mãe com muita força e comeu quase que a metade do rosto da mãe, e mastigou a carne dela na frente de todos os carcereiros. E alguém completamente atônito olhou para aquele jovem e disse: por que você está fazendo isso? Ele disse: porque eu estou indo para a morte, a culpa é dela. Porque quando eu assaltei a primeira vez, ela não me corrigiu. Quando eu trouxe o primeiro carrinho roubado para dentro de casa, ela não me corrigiu. E hoje eu estou indo para a morte por culpa dela. O grande problema do seio familiar é a falta de correção. As pessoas querem ouvir a Xuxa, a opinião da Xuxa. Não pode, enquanto a Bíblia diz para não retirar a vara de seu filho. Enquanto a Bíblia diz para corrigir o filho, eu estou buscando conselho de digital influencer. Digital influencer não vai te levar para o céu. A palavra do Senhor vai te levar para o céu. Corrija a criança no caminho que deve andar, porque quando ela estiver adulta, ela não se desvia dela. Não, mas isso eu não posso fazer. São outros tempos. Nós estamos vivendo outras épocas. Nós não podemos fazer isso não. Isso é horrível. É pai violento, mãe violenta, é o que a sociedade está dizendo. As minhas filhas, quando você senta com elas, diz assim: sua mãe te bateu? Ela diz assim: eu me lembro poucas vezes. E seu pai? Várias vezes. Eu apanhava até de olhar de cara estranha. Eu cansei de ver eu em cima de grãos de feijão, ajoelhado, abraçado com a minha irmã. As duas brigavam, eu botava as duas ajoelhadas em grãos de feijão, abraçado uma com a outra. Abraçadinha. E eu dizia assim: só vai sair daí quando vocês estiverem rindo uma para a outra. Elas ficavam com raiva ali, daqui a pouco estava sorrindo uma para a outra. Resultado disso, sabe o que acontece dentro da minha casa? Existe uma harmonia gigantesca entre as minhas filhas. Elas se conversam, são amigas. A melhor amiga uma da outra é uma filha da outra. São amigas, são parceiras. E isso não achacou a personalidade delas. Eu me recordo quando a minha filha caçula, um dia eu cheguei em casa, ela disse para a mãe dela me contou, a Maria Luísa, um dia ouvindo na televisão que o conselho tutelar podia prender os pais por causa de abuso com os filhos. A Ivonete chegou e disse para mim: amor, você não acredita o que a Maria Luísa disse para mim? Falei: o que foi, amor? Ela disse que vai me denunciar para o conselho tutelar, porque eu corrigi ela. Eu falei: é mesmo, é. Falei: ok. Chamei a Maria Luísa, falei: Maria Luísa, vem cá. Ela veio. Eu falei assim: você vai no conselho tutelar? Ela olhou e falou: Eu falei: vem cá que eu quero te apresentar os conselheiros. Tem o pretão, tem o marronzão e tem o roxão. Tá aqui os 3 conselheiros. Escolhe um dos conselheiros. Pai, não, eu disse: escolhe agora. Escolhe um dos conselheiros. Ela com muito custo disse assim: esse aqui. Acho que ela buscou o cinto mais fino que tinha. Esse aqui vai doer menos. Eu falei: agora ajoelha aí, porque está na hora do conselho tutelar bater um papo com você. Pergunte se Maria Luísa falou em conselho tutelar. Nunca mais. O grande problema da sociedade é a falta de correção. Porque nós achamos que somos invasivos demais na vida dos nossos filhos. Quando elas começaram a ter quarto,
Sabe, tinha um negócio de bater a porta, fechar a porta. Eu dizia, abra a porta. Não, abra a porta, você não está na sua casa, você está na minha casa. E na minha casa eu entro e saio a hora que eu quiser, de qualquer ambiente. Eu não vou desrespeitar a sua privacidade, mas você não pode desrespeitar o meu governo. A casa é minha, o governo é meu. Um belo dia, pastor, fui convidado. Um casal me chamou, disse, pastor, pelo amor de Deus, vai na minha casa, eu estou precisando que o senhor vá lá. Falei, vou, meu irmão. Falou assim, o que foi? Disse, pastor, minha filha só quer andar pelada. Falei, é mesmo, misericórdia. Falou assim, eu não sei mais, ela só quer vestir roupa sensual, só quer sair pelada na rua. Eu não conhecia a filha do casal, fui lá para a casa do casal, estava recém-conhecido na igreja. Quando eu cheguei lá na casa do casal, ele falou, chamou o nome da filha, Beatriz, a menina veio. Quando ela veio, ela já veio num shortinho bem curtinho, com mini blusa, como é que chama essas mini blusinhas? Top, cropped. Só quem vende é que sabe, né? É o cropped. Com a barriguinha de fora. Eu olhei para ela e perguntei para ela assim, vem cá, quantos anos você tem? Ela disse, 14. Falei, oh, glória a Deus, está na flor da mocidade, né? Falei assim, minha filha trabalha? Ela disse, não. Mas tem pensão, né? Disse, não. Não é pensionista do governo, não? Não. Falei, mas você tem uma mesada, não tem? Não. Não, mas tem alguém que te patrocina? Um tio, uma tia, um vovô? Não. Falei, quem compra a sua roupa? Ela disse, papai e mamãe. Eu falei, pode ir para o quarto que eu quero conversar com seu pai e com a sua mãe. Sabe qual é o grande problema? É que nós bancamos tudo e não corrigimos tudo que bancamos. E depois a gente olha e diz assim, não, nós queremos, Deus, nossos filhos na igreja. Nós queremos que eles sirvam o Senhor aqui. Nós queremos que eles sejam fiéis. Não, meu irmão, não tem como, você já desconstruiu a sua casa. Ou pela ausência, ou pela ociosidade, pela falta de correção e pela falta de assumir responsabilidade. Família é um projeto de Deus, mas começa debaixo de um princípio de Deus. Deus deu a você, levante só aqui, só os homens, em o nome de Jesus, levante só os homens aqui, fique de pé, só os homens dessa casa, só os homens. E aqui eu não quero desconstruir nenhuma mulher que esteja aqui, respeitando, porque eu não sou machista, nunca fui machista, e tá a minha esposa aqui do meu lado, fica de pé, amor, olha para a igreja, porque a igreja precisa entender que o que eu estou falando é verdade. Eu não sou machista, nunca fui machista, não sou controlador, mas eu sou governo da minha casa, eu sou cabeça na minha casa, minhas regras, minhas ordens. Deus deu a você governo, a responsabilidade da sua família passa pela sua mão. Sendo você pai agora ou futuramente, o governo está nas suas mãos. Deus não quer homem desequilibrado, ocioso. Deus não quer homem ocupado demais. Deus não quer homem que não se apresente com responsabilidade. E Deus não quer homem que não tenha cajado, domínio e governo para governar a sua família. Por isso eu quero dizer para você aqui nessa noite, o que Deus deu a você é muito precioso. Não deixe a sua casa chegar como a casa de Davi. Davi
foi um homem ocioso. Urias foi um homem ocupado. O Davi foi um homem que deixou o governo e nunca corrigiu a sua família. Levante a sua destra, você, só homem que está aqui comigo. Eu quero ministrar na sua vida uma unção de governo sobre a sua família.